Salve galerinha, tudo bem com vocês? Ludinei aqui, vocês estão em mais um Histórias de Herói. E hoje vamos conversar um pouco sobre Darth Vader, um dos maiores vilões da cultura pop e o maior vilão do cinema nerd. Destruidor de mundos, genocida, pai, amante, Sith e Jedi. Um personagem que apareceu lá em 1977 e ninguém sabia quem ele era. Quem estava por detrás daquela máscara? Absolutamente ninguém sabia, ninguém conhecia. O George Lucas queria um vilão emblemático e marcante. Um personagem que fosse odiado ao mesmo tempo que admirado. Pois bem, e não é que ele conseguiu? E hoje a gente vai ver a história desse personagem icônico que vai desde seu nascimento até a sua queda e legado. Na primeira parte, se você não viu a primeira parte, vai ficar no card aqui em cima. E, inclusive, antes de continuarmos, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e o mais importante, conversa com a gente aqui nos comentários. A gente também tem uma rede social lá no Instagram, o link vai ficar aqui também nos comentários, onde vocês poderão conversar com a gente por lá, ter um contato mais próximo e até mesmo deixar sugestões. Agora a gente vai ver o legado do Vader, né? Lá na primeira parte, quando Anakin se entregou ao lado sombrio, ele se torna o Darth Vader. Isso aconteceu lá no episódio 3. Então, se você não assistiu o episódio 3, pausa esse vídeo, volta 3 casas, assiste a trilogia prequel e volta aqui pra gente continuar essa conversa, beleza? Após cometer o assassinato do Mace Windu, ele se torna o Darth Vader, ele se entrega por completo ao lado sombrio e, além disso, ele ainda comete várias outras atrocidades, como, por exemplo, ir até o Templo Jedi lá em Coruscant, que ele já estava em Coruscant, na verdade, ele só dá um pulinho no Templo Jedi que ficava ali do lado de onde o chanceler Palpatine estava e mata todas as crianças que estavam ali. Além das crianças, todos os Jedi. Poucos Jedi escaparam naquela ocasião. E teve alguém que o Vader deixa vivo de propósito ali para algo que virá no futuro, como a gente viu em Obi-Wan Kenobi. Após os eventos de Coruscant, ele foi para Mustafar e lá ele cometeu mais alguns assassinatos, mais especificamente da galera os alienígenas que ficavam tomando conta do banco, né? O clã bancário. Ele mata todo mundo e logo em seguida ele confronta Obi-Wan Kenobi e ali ele encontra o seu destino. Ele perde as suas pernas e um braço. Só que Vader ele não morre, tá? Ele escapa por pouco. Por que escapa por pouco? Porque Sidious chega a tempo de salvar a sua vida, uma vez que Vader estava todo queimado. Ele estava todo queimado mesmo. O homem ia morrer carbonizado, intoxicado. Só que aí, quando Sidious o resgata, ele o coloca dentro de uma armadura que o deixou ainda mais ameaçador. Porém, também foram postos nele próteses de baixa qualidade que limitavam seus movimentos e mais causavam dor do que alívio. A pele sintética de baixa qualidade também mais fazia com que a pele dele necrosasse e constantemente abriam mais feridas onde estavam as queimaduras. Além disso, Vader era um cara que sentia dor 24 horas por dia. Para piorar, a voz dele quase não saía, por causa que um dos danos que o fogo causou nele foi nas suas cordas vocais. Então a voz dele era bem baixinha, fazendo com que ele necessitasse de um amplificador de voz. E é por isso que a gente, quando ouve a voz do Vader, é aquela voz meio robótica. Então, assim, além dessas coisas todas, ele ainda tinha um aparelho respiratório. Sem esses aparelhos, ele não funcionava. Um ficava no seu peito, que é aquela protuberância que ele tem no peito, e um outro que fica na capa atrás. Aquela capa do Vader ela é feita de chumbo
e ela suporta tiros de blaster e também suporta pancadas de sabre de luz. Quem assistiu Obi-Wan, depois dessa informação até se pergunta, então como que o Obi-Wan consegue dar dano naquela capa? Para vocês verem o tanto que o Obi-Wan estava obstinado em derrotar o Vader naquela luta, naquele embate, né? E o Vader, depois que ele nasce, depois que ele sai da mesa de cirurgia, ele se torna ainda mais cruel e sádico. Porém, por muitas vezes, o Anakin lutava dentro dele, e isso o enfurecia muito. E para piorar a situação, Vader descobre que Sidious tinha outros candidatos a substituí-lo, ou seja, Vader era apenas uma peça descartável a ser substituída no dia que ele caísse. E isso faz com que ele passe a odiar o seu mestre, nada fora muito dos padrões do Sith. Um mestre e um aprendiz, porém o aprendiz sempre cultivando o ódio que tem contra seu mestre no intuito de matá-lo e se tornar um mestre e adquirir um aprendiz logo em seguida. E também o Vader passa a odiar todo mundo que seria supostamente os seus substitutos. O problema é que dentro dessa galera estão os Inquisidores. Pois é, o Vader tinha um ódio mortal dos Inquisidores e um dos motivos é esse. Para piorar ainda mais a situação, Palpatine, ou melhor, Sidious, coloca o Vader para treinar os Inquisidores. Vader os treina da forma mais sádica e cruel possível. Só que também ele gostava muito de cortar membros deles. Muitos deles não tinham alguns membros, tipo braços, mãos. Só que nesse meio tempo de treinar inquisidores e caçar rebeldes ou Jedi, ele também viajava pela galáxia buscando formas de reviver o seu antigo amor. Ele buscava formas dentro da magia Sith de trazer a Padmé de volta. E ele quase conseguiu fazer isso 2 vezes. Pois é, o homem era dos bravos, não era forte à toa. Vader, além dessa busca dele, ele também caça e aniquila Jedi rebeldes espalhados pela galáxia, e em uma dessas caças, ele acaba se deparando com a ex-Jedi Jocasta Nu. Isso acontece porque o Vader vai atrás de um holocron que tem dados de crianças suscetíveis à força. Então a Jocasta mantém isso, e é interessante porque a Jocasta sabe que a identidade secreta do Vader, porque ela estava em Coruscant, ela estava no Templo Jedi no dia do ataque. Mas os dois, ao se enfrentarem, Vader mata a Jocasta, só que o destino do Vader já estava traçado. E como assim? É simples. Exatamente no momento em que ele se encontra com Luke pela primeira vez, ele sente a presença da força em um determinado momento. Na verdade, ele sente a força no exato momento em que os rebeldes estão lutando contra o Império na Estrela da Morte. Vader sente a presença da força ali, e logo em seguida ele quase mata Luke. Quase. Ele pega o sabre do Luke, porque ele vê o Luke utilizando técnicas Jedi, ele toma o sabre do Luke, e no exato momento de cortar a cabeça do Luke, ele percebe que o sabre que ele tem em mãos pertencia a Anakin Skywalker. Esse momento de distração permite, na verdade, que o Luke e a galera consigam escapar. Só que isso não ficaria barato. Vader, então, ele fica com isso na cabeça e ele contrata os serviços de Boba Fett. E o Boba, depois de uma boa busca, acaba descobrindo o paradeiro do Luke lá em Tatooine, e quando ele chega em Tatooine, os dois até chegam a se enfrentar. O Luke escapa, mas o Boba consegue sair com um sobrenome, Skywalker. Nesse momento, Vader, ele percebe que o filho do Anakin está vivo,
E isso faz com que o Anakin meio que acorde lá dentro dele, né? E aí, o que acontece? O Vader resolve recrutar o Luke. Então ele vai atrás do Luke para que o Luke junte forças com o Vader e juntos eles possam matar os Sidious e tomarem o controle total da galáxia. Lembra que eu falei agora há pouco? Um mestre e um aprendiz. O aprendiz mata o mestre e toma um novo aprendiz para si. Então o Vader consegue feitos muito grandiosos nessa busca pelo Luke, porque muita gente morre, ele fica ainda mais poderoso no lado sombrio, e cada vez que ele mergulhava nesse lado sombrio, ele adquirindo esse poder, ele tá buscando de todas as formas trazer a família dele de volta. Só que é interessante porque enquanto o Vader se torna mais poderoso, a Aliança Rebelde também se tornava cada vez mais poderosa. Até que chega um momento em que Vader ele finalmente consegue confrontar o Luke. E no meio do embate dos dois, ele descobre que o Luke tem uma irmã, o que faz com que o Vader perceba que, na verdade, o Anakin tinha 2 filhos. Isso faz com que o cara fique maluco, porque ele quer de todas as formas as crianças para si. Durante um embate contra o Luke, o Vader o derrota, leva ele até os Sidious. Só que depois a gente descobre que na verdade era tudo parte do plano do Luke para trazer o Anakin Skywalker de volta. E o Sidious tenta de todas as formas persuadir o Luke para que este caia para o lado sombrio, mate Vader e o substitua. Só que quando o Luke rejeita isso, o Sidious tenta matá-lo. E é exatamente no momento em que o Sidious quase mata o Luke que o Anakin, dentro do Vader, tem seu confronto final com o vilão, o derrota e finalmente toma o controle de volta da personalidade. E esse é exatamente o retorno do Jedi Anakin Skywalker. Depois disso, o Vader, que já não existe mais, agora sendo Anakin, pega o Sidious e o mata, salvando seu filho e também a galáxia. Depois que o Sidious e o Vader são finalmente derrotados, a galáxia ela tem um tempo de paz, mas é um tempo pequeno, porque logo depois a gente sabe da existência da Nova Ordem e é exatamente onde aparece o Kylo Ren, que tenta seguir os passos do próprio Vader. O pessoal, a família Skywalker tem sérios problemas, não só de personalidade, mas de várias outras coisas. Darth Vader, ele é um personagem tido por muitos como o melhor personagem de Star Wars, e ele é capaz de realizar grandes feitos. Pelo fato de estar sempre com dor e raiva, Vader treina no lado sombrio constantemente, o que faz com que seu poder aumente o tempo todo. O cara consegue até mesmo trazer antigo Sith de volta, depois mata o cara, ele abre portal para outros lugares, ele é monstruoso, sem contar que ele pode usar os raios da força, mas é claro que o Vader não usa isso, porque se ele o fizer, os raios podem danificar seu aparelho e isso faz com que ele morra. Além de tudo isso, o Vader é um excelente combatente, mesmo com a limitação de suas próteses. Além da franquia de filmes, o Vader também já apareceu em séries animadas, em jogos, e ele tem uma linha de quadrinhos inteira. Inclusive tem pessoas que falam que querem uma série do Vader e já vou logo falando com vocês. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre o Vader, leia os quadrinhos do Vader, o Vader volume 1, volume 2 e volume 3. Vocês vão entender por que ele é tão perigoso e tão incrível ao mesmo tempo, e o porquê eu, particularmente, não acho necessário e viável uma série do Darth Vader. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do Histórias de Herói. Não deixem de se inscrever, curte aí o vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, nos façam recomendações. Nos vemos no próximo vídeo, que a força esteja com vocês.